Fala galera, seja bem-vindo no canal Cruzeiro Sem Fronteira. Pilhado, Flávio Prado, Bruno e Mauro não mede palavra para criticar o elenco milionário do Cruzeiro, principalmente depois da eliminação contra a equipe do América, um elenco milionário que faz vergonhosamente um início de temporada. Bora lá conferir. Mas antes disso, você que acabou de chegar e não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e seu comentário. Inacreditável o que acontece com esse Cruzeiro. Um investimento multimilionário do Pedrinho, salário exorbitante para o Gabigol, salário exorbitante para o Dudu, salário exorbitante para o Cássio. O Cássio vem sendo um fracasso no Cruzeiro, né? Vem falhando muito. Gabigol, por enquanto, os gols que entregou quase que só de pênalti. Teve até um domínio meio bizarro do Gabigol que viralizou ontem. Tem meme com o Gabigol. E um Cruzeiro que investiu fortuna e que foi eliminado pelo América Mineiro na semifinal. Ou seja, toda aquela zoeira do Gabigol. Ah, eu ganhei do Atlético Mineiro o primeiro título dentro da casa deles. Nem a rivalidade vai poder ter, nem o duelo Hulk e Gabigol vai poder ter na final do Campeonato Mineiro. Ou seja, é um fracasso por enquanto o multimilionário Cruzeiro e até o treinador, que é o Leonardo Jardim. Os portugueses, eles são bem diretos. Ele disse, Flávio Prado, não adianta ter o time rico, tem que ter o time bom. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Não significa ter um time caro, não significa ter um time bom. Que draga que tá o Cruzeiro. E aí a pergunta, Flávio, Dudu, Cássio e Gabigol são decepções por enquanto? O Cássio, o que ele tá aceitando de gol, meu Deus do céu. Bom, ele disse literalmente o seguinte: ter jogadores caros não significa ter jogadores bons. É isso que ele disse. Que é exatamente o caso do Dudu e do Gabigol, né? O Cássio ontem pegou 2 pênaltis. Ele pegou um na cobrança de pênalti e outro no tempo normal. Senão Mas tá muito mal, hein, Flávio? Tá muito mal. Não é o mesmo Cássio. Claro que não. A dele é muito ruim. Claro que não. Não é mais o mesmo jogador. Mas ainda fez a parte dele ontem. Dudu e Gabigol, só o presidente do Cruzeiro achou que eles iam fazer alguma coisa. Então eu não vejo como decepção. Eles estão repetindo no Cruzeiro aquilo que eles fizeram nos seus times nas últimas temporadas. O Gabigol jogava exatamente assim no Flamengo nos 2 últimos anos. O Dudu estava machucado, quando voltou, jogou isso aqui que ele mostrou ontem. É isso. Ou seja, os caras, nomes importantes, nomes históricos no futebol, mas que não conseguem jogar já faz um bom tempo. Então não há surpresa nenhuma, não. Eu acho que não vai rolar. Se ficar exigindo a presença desses jogadores, o técnico, seja ele qual for, não vai conseguir fazer um bom time, porque eles não têm condição, sei lá, psicológica, atlética, seja lá o que for, para render aquilo que se espera. Agora, se criar uma super expectativa pelo nome deles, aí quem criou expectativa que fique com a expectativa. Mas, para mim, eles estão jogando exatamente da maneira que eu esperava que eles fossem jogar. Ou seja, como eles jogaram nos últimos tempos. Mas, o Gabigol, eu sou sujeito homem, eu sempre falo aqui o que eu falei, quando é besteira, quando é sabedoria, como gosta o Bruno Prado. Eu falei, tá? Que se ele saísse do Flamengo, eu ainda acreditava que ele poderia mostrar um bom futebol. E por enquanto não mostrou nada. Não mostrou nada. Pelo contrário, eu até falo, de 5 gols, 4 saíram de pênalti. 4 saíram de pênalti. Ou seja, mas tá bom, mas para fazer gol de pênalti você tem que ter teu talento. Tem, mas o gol de pênalti não depende de você estar numa boa forma, de você estar bem tecnicamente, de você estar bem fisicamente. É você ter o culhão, como a gente fala, né? De ter ali a cabeça, de ter ali a técnica para cobrar um pênalti, mas não entregou nada, por enquanto, no Cruzeiro. Assim como o Dudu também, Bruno Prado. Eu vou querer escutar o Mauro também, que o Mauro já falava muito que ele não acreditava no Gabigol, e eu quero escutar o Mauro sobre isso. Agora, a declaração do treinador deixa claro, Bruno, que nem ele está acreditando muito no Gabigol e no Dudu, né? E ele tá certo, ele chegou agora, né? Ele tá conhecendo agora o seu elenco, mas, assim, o jeito que o Cruzeiro, na gestão do Pedro Lourenço, anuncia suas contratações,
cria uma expectativa como se fosse o Real Madrid. E não é. Isso já aconteceu no meio do ano, antes de chegarem Dudu e Gabigol, no meio do ano, quando o Ronaldo vende o clube para o Pedro Lourenço e o Cruzeiro faz contratações no meio do ano já sob a atual gestão. Aí chegam Wallace, Matheus Henrique, Caio Jorge e Lautaro Dias. Falar desses 4 que são os principais. E o Cássio também chegou no meio do ano. Fora o Cássio, pela carreira dele, os outros 4 nunca fizeram nada de excepcional no futebol. Não são jogadores ruins, são bons jogadores. Mas, assim, eles não eram muito melhores do que os que já estavam lá. O Wallace e o Matheus Henrique eram muito melhores que o Lucas Romero e o Lucas Silva? Não. O Caio Jorge era muito melhor do que o Dineno, do que o Veron, que estava lá? Não. Mas, assim, foram contratações, e foram 7 no meio do ano, que parecia assim, nossa, agora o Cruzeiro. Não, trouxe bons jogadores, mais ou menos do nível dos que já estavam lá. Agora trouxe 2 com mais nome, mas que eram dúvida, eram interrogações, porque não vinham bem, né? O Dudu, a lesão no joelho, acho que tem o grande peso na queda de produção dele. E o Gabigol, assim, ficava a questão, a dúvida. Ele não teve nenhum problema físico grave, não teve uma lesão grave. Ele ainda é jovem, ele não tem nem 30 anos. Quem sabe pode render. Mas uma coisa que eu dizia aqui, o ser humano, ele não é um robô. Vamos supor que ele estivesse no Flamengo com problemas, né? E ele jogava tudo na mão do Tite e da diretoria, como se ele não tivesse responsabilidade nenhuma. Assim, não é um robô, não. Agora sim eu vou jogar. Se você fica 2 anos sem conseguir jogar, não é um robô que você tira da caixinha, aperta o botão e ele vai funcionar. Por algum motivo, ele não jogou bem nos últimos 2 anos. E não é só culpa do Tite, do Marcos Braz, do ex-presidente do Flamengo. Pode até ter acontecido alguma coisa entre eles. Em algum fator em relação a eles, o Gabigol pode ter alguma razão, mas não foi por causa deles que ele não jogou bem. Porque até em 2023 ele já não estava bem, era o mesmo presidente, era o mesmo diretor, não era o mesmo técnico, mas não é por culpa só do presidente e do diretor que um jogador não rende por 2 anos. Então era alguma coisa dele, que talvez nem ele mesmo saiba detectar. Mas o fato é que hoje ele é um jogador que não tem a mesma confiança que tinha, nem dele nem externa. E no Cruzeiro, ele chega com grande expectativa, mas ele começa do zero. No Flamengo, mesmo mal, pelo que ele fez no passado, ele tinha apoiadores na torcida. No Cruzeiro, ele vai ter apoio se ele entregar. No Cruzeiro, ele não é um ídolo. Nem o Dudu, e nem o Cássio. Então, no Flamengo, mesmo mal, tinha gente que o defendia pelo passado, pela lembrança afetiva. E ele realmente é muito grande na história do Flamengo. Como o Dudu é muito grande na história do Palmeiras e o Cássio é muito grande na história do Corinthians. No Cruzeiro, não. No Cruzeiro, eles vêm tudo do zero. Então, se não entregar, vai cair em cima deles. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como o dono do clube anuncia suas contratações, assim, que parece que está trazendo o Mbappé, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Haaland. E não é assim. São bons jogadores, esses 3 com um passado brilhante, mas que vinham mal. O próprio Cássio perdeu a posição para o Carlos Miguel no Corinthians e que eram interrogações. Estou apostando que esses caras vão recuperar. Ok, é uma aposta, não é uma certeza. Mas do jeito que o Cruzeiro anuncia, assim, e faz um negócio, um estardalhaço, ele joga para sua torcida que está montando uma mistura de Real Madrid e Liverpool aqui no Brasil, e não é isso que acontece. E a cobrança fica exacerbada, fica em cima de uma coisa que é irreal. O que eu quero chamar a atenção, né, que eu vou passar para o Mauro César Pereira, é que, tipo assim, a gente tem que ter coragem para falar as coisas. Como eu falei que eu acreditava que o Gabigol fosse render no Cruzeiro, e pode ser que ainda renda, tá? Eu acreditava, de verdade, que quando ele fosse sair do Flamengo, que eu acho o Gabigol muito bom. Eu acho, inclusive, que o Gabigol tem esse peso, tá, Bruno? Claro que você nunca vai apresentar o Mbappé no futebol brasileiro, como foi agora o Neymar. Aí é outra coisa. Mas eu acho que para futebol brasileiro, como ele era o grande ídolo da maior torcida do Brasil, decisivo em Libertadores, eu achava um reforço de peso. Porra, chegou um cara no Cruzeiro, o Gabigol. Claro que pela fase dele, não. Agora, também tem que ter coragem para falar aqui que a fase do Gabigol, por enquanto, é ridícula no Cruzeiro. Não só no Flamengo. O Gabigol, por enquanto, no Cruzeiro, tem uma passagem ridícula. Porque é o que eu falo, não vai querer me enganar com o número. Que eu dizia isso do Tite, falavam que eu era implicante. Querer falar número dele nas eliminatórias. Então eu vou falar do Gabigol, que sempre foi um cara que eu elogiei, que eu falo que eu achava ídolo do Flamengo. Cara, tá bom. Ele já tem 5 gols.
Porra, só um com a bola rolando, 4 gols saindo de cobrança de pênalti, não dá para enganar o torcedor com o número. E outra, o gol que o Gabigol perdeu ontem é de cabeça de bagre. É gol que minha mãe, pronto. Talvez a minha mãe faria o primeiro, né? Que o Dudu chega, passa para ele sem goleiro, na perna boa, que a bola para na canhota dele. Cara, só tem o zagueiro na frente dele, sem goleiro. Ele chuta em cima do zagueiro. Aí a bola ainda volta para ele e ele chuta para fora. Você vê que o Dudu fica desesperado. O Kaique tem o lance aí, né? A gente pode até botar na tela esse lance, porque é ridículo. É um lance ridículo que um atacante, um camisa 9 de Série A, não pode perder. Ainda mais na situação que ele está. 2,5 milhões de salário. Tem até memezinho aí, né, com o Gabigol. E aí, quando eu critiquei o Gabigol, alguns torcedores do Cruzeiro, tá criticando só porque saiu do Flamengo? Gente, se um torcedor não criticar um atacante que perde um gol como esse que você tá vendo aí, eu não sei mais o que o torcedor vai exigir de alguém. Ainda mais de um jogador que desde que chegou não entregou e que agora tá eliminado aí pelo América Mineiro, né, Mauro? Num jogo onde ele foi determinante. Porque esses 2 gols que ele perdeu aí no mesmo lance fizeram muita diferença. Aliás, o Fabrício Bruno também deu uma entrevista no final e aí ele fala, né? Se tivéssemos aproveitado as chances frente a frente com o Matheus, goleiro do América, né? A grande chance foi essa, né? Foram 2, né? Num lance só, ele perdeu 2 vezes. Ontem, por acaso, apareceu para mim na rede social um vídeo. Alguém postou um vídeo da Recopa de 2020, Flamengo e Del Valle. E o Flamengo goleia no Maracanã, jogando com um homem a menos. Desde o primeiro tempo, o Arão é expulso, dá uma pesada no peito do adversário lá na disputa de bola e é expulso corretamente. E é uma vitória incrível, né? O Jorge Jesus era o técnico ainda, o jogo antes da pandemia. E o Gabriel, impressionante a diferença. Ele jogando em velocidade, se movimentando, participando do jogo e ganhando na corrida, completamente diferente do que nós vimos nas últimas temporadas do Flamengo e agora se vê no Cruzeiro. Então, assim, a questão depende dele, não depende dele. Depende dele também, mas depende de ele conseguir. Nem sempre se consegue aquilo que você deseja, por mais que você deseje. E eu acho que a saída dele para o Cruzeiro foi cercada de muita gente puxando o saco, como sempre, né? Que tem de puxar saco. Temos aí na rede social, os caras têm milhões de seguidores, só de puxar saco do jogador. Um puxa o saco do Neymar, outro puxa o saco do Gabigol, o outro puxa o saco dos dois. Aí o cara um dia vai lá, bota uma foto, cita o amigo dele, aí outros bobos vão lá seguir esse paspalho, o paspalho tem um monte de seguidor também, e fica essa paspalhice total. Cercado desse tipo de coisa. Aí leva a família, claro, vai falar, não, agora vai ser tudo diferente. Gente, tudo isso é periférico. O importante era o campo, estar em condições. Os gols que ele perdeu ontem foram patéticos, né? Assim, não parecia o jogador que ele foi um dia. Agora, o Cruzeiro fez as contratações, tudo buscando o quê? Grifes fora de moda. Jogadores que eram reservas em seus clubes. Então, depende de todos eles voltarem a jogar bem. O técnico chegou outro dia, já deu uma declaração forte. Ele já constatou claramente que são jogadores de nome aqui no Brasil, mas que não estão assim, em condições, né, alguns deles, de entregar o seu melhor. E eu diria que se ele tivesse chegado há mais tempo e perguntassem a ele brecaria algumas contratações, tenho certeza. Se ele tivesse há mais tempo no Cruzeiro, olha, vamos trazer o fulano, ciclano, esse aqui não, também não. Ele teria vetado. Pode ser até que não dure nada no clube, né? Talvez não goste do que ele está falando, mas ele está fazendo pro bem do clube, é isso que tem que fazer. Tem que fazer. Bom, galera, é isso aí. O que vocês acharam? Concorda com a crítica deles? Concorda com o que eles estão falando? Se não concorda, deixe seu comentário. Se concorda, deixe seu comentário também. Se vocês pensam que nem eles, se não pensam. Essa é a situação, que infelizmente é a situação do Cruzeiro. Até o próximo vídeo.